pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto interessante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Hoje nós vamos falar de uma virtude que todos nós temos, que é a coragem. A coragem que eu vou falar não é no sentido de bravura, de braveza, não. É no sentido de personalidade que nós possamos conquistar nossos objetivos, nossas realizações e também nossos desejos. Esse tipo de coragem que eu vou abordar com vocês, que é uma virtude muito importante em todos os tempos e em todas as eras. Bom, o nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje é: a coragem é a virtude para transformar o viver. Dentre as virtudes humanas, uma se destaca e queremos nortear hoje, que é a coragem, ou seja, a persistência, que podemos transformar o mundo e a sociedade. É como eu disse, a coragem é uma virtude no sentido da transformação, da mudança do indivíduo, que o indivíduo consiga prosperar, consiga ter objetivos em sua vida. Nesse sentido, a coragem é um fator relevante, um fator de transformação da sociedade e também do mundo e da coletividade como um todo. Então, a coragem, nesse sentido, é fundamental, é essencial para que o indivíduo possa crescer e se desenvolver socialmente. Outro tópico importante: a coragem inicia um conjunto de habilidades e vão se consolidar em um decorrer de nossa vida, sendo sujeitos da história presente e futura que se caracteriza. Ou seja, a coragem é iniciar um conjunto de habilidades que todos nós temos, que todos nós seres humanos temos e que devemos desenvolver, devemos aprimorar para que possamos conseguir superar todas as etapas da vivência humana e conseguir transformar a sociedade, o globo e tudo que está à sua volta, para que sejamos protagonistas ativos de um novo mundo e de uma nova sociedade. O relacionar com a vida faz que tenhamos sempre a coragem para superar os obstáculos intransponíveis que às vezes não acreditamos e queremos superar, mas que vão ser ultrapassadas. Contudo, devemos acreditar sempre. Ou seja, a coragem, o relacionar com a vida, faz que tenhamos sempre a coragem, né? O interpretar com a vida, o relacionar com a vida, o interagir com a vida, faz com que tenhamos a coragem para transformar nossa vida, transformar tudo que está em nosso viver. Com isso, a gente vai ser uma pessoa ativa, uma pessoa transformadora, um indivíduo que vai superar todos os obstáculos e vai ser uma pessoa que vai transmitir perseverança, que é o que necessita o mundo, que é o que necessita a sociedade e o globo. Então, a coragem nesse relacionar é muito importante, porque transforma a nossa vida e transforma tudo que está à sua volta. A coragem é a força interior para consolidar nossas expectativas e sonhos e objetivos. Ou seja, a coragem está dentro de nós, está em cada um de nós. Porque a coragem ela vai transformar a vida, vai transformar o futuro e faz fazer com que o ser humano impulsione para frente e queira construir uma vida melhor, uma vida justa, uma vida de renovação e de transformação. E não só no plano individual, né, que é a coragem, no plano também coletivo, quando se junta a outras pessoas e transforma toda uma coletividade, todo mundo que está em seu viver. Nele está todo definido, tópico importante, né, que vamos falar agora. Nele está todo definido humano, de persistir sempre que seja em uma ideia, pensamento e conceito, que pode atravessar séculos e assim perpetuar pela história. Foi assim com a invenção do avião, a bússola, que foram aperfeiçoados, ficando para sempre em novas realidades, e com isso plenas e duradouras. Ou seja,
nela está o definir humano, né? A coragem. A coragem define o ser humano, porque através da coragem ele persiste sempre em uma ideia, em um pensamento, e conceito, né? Uma ideia é uma ideia que ele teve, o pensamento é a articulação dessa ideia, e o conceito vai ser a noção que ele tem dessa ideia, desse pensamento, para transformar o mundo, para transformar a sociedade, e para também se transformar, sendo ser humano. Então, com isso, a coragem vai ser fundamental, porque através da coragem o ser humano ele evolui, o ser humano transforma. Se não fosse a coragem, hoje não teríamos avião com Alberto Santos Dumont. Santos Dumont foi muito criativo e foi um visionário que viu adiante, teve a coragem de ver adiante e construiu um avião. Com isso, ele construiu, edificou um meio de transporte que favoreceu as pessoas, que evoluiu para um meio de locomoção mais moderno e que hoje facilita as distâncias, sejam menores ou maiores. Então, se não fosse não ter essa capacidade visionária, hoje não teríamos avião e hoje não teríamos a facilidade de atravessar um continente para o outro e de um país para o outro de forma rápida. E também devemos destacar também, se não fosse os chineses, não teríamos a bússola, né? Que é fundamental para localizar os pontos dos países e de todo o lugar. As bússolas foram aperfeiçoadas também. E hoje, no lugar das bússolas, no advento das bússolas, estão os computadores, né? Que transformam a vida do meio de locomoção e fazem com que chegamos mais rápido, mais de forma evolutiva, de forma mais transparente. O intuir faz da coragem em perceber que novos projetos podem ser construídos e vão fazer a diferença na história coletiva de um país, modificando a realidade e o meio que vive, ou seja, a coragem ela vem através do intuir. O ser humano ele tem a capacidade de intuir, ele tem a capacidade de perceber que algo pode ser feito, que algo novo pode acontecer e pode transformar a sociedade, pode transformar a realidade. E esse intuir leva a coragem, que leva à transformação da sociedade, a transformação do mundo e trazer uma nova perspectiva de realidade inovadora e de uma nova forma de viver. Com isso, a coragem ela é um elo de renovação e transformação. Exemplo, eu coloco um exemplo, né? No caso aqui, o intuir, que modifica o país, no caso aqui eu coloquei um exemplo, né? A construção de Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960, idealizada pelo presidente Juscelino Kubitschek e concretizada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o engenheiro Lúcio Costa, ou seja, Juscelino Kubitschek teve a capacidade visionária de entender que o Brasil precisava ter uma capital, precisava ter um local de administração federal. Então, com isso, ele teve a visão de criar Brasília, né? De edificar Brasília. E ele fez isso para poder ter o Brasil ter uma evolução no campo da arquitetura, no campo da construção civil. E com isso ele contou com a notável presença, né, de Oscar Niemeyer, que era um grande arquiteto que fez o traçado de Brasília, a parte arquitetônica de Brasília, e também do grande engenheiro também, Lúcio Costa, que concretizou essa arquitetura e fez com que Brasília se fosse até hoje rememorada e até hoje reverenciada, né? Reverenciada pela sua arquitetura. No mundo inteiro, o Brasil é reverenciado pela sua arquitetura, porque uma arquitetura moderna, uma arquitetura edificadora, uma arquitetura que traz o pensar em todas as suas formas, em todos os seus trajetos, em todos os seus traços. Então, Brasília foi
um pensamento inovador, que isso veio desde a época do Brasil Império. Desde a época do Brasil Império, tinha-se a vontade de construir uma capital federal, só que ninguém teve a coragem de fazer. E Juscelino Kubitschek teve essa capacidade de construir Brasília, de edificar Brasília no dia 21 de abril de 1960, com a sua inauguração. Então foi fundamental. E com isso é o Intuí, né? O Intuí que levou a coragem, que ele percebeu que precisava ter uma capital federal no Brasil. A ação é a grandiosa demonstração de coragem, porque sem ela o ser humano não teria chegado ao grau tecnológico que se encontra hoje, onde tudo é automatizado em nossa realidade. Ou seja, a ação, que é a coragem, né, ela é importante, porque ela é uma demonstração porque ele, o ser humano, ela é uma demonstração que ele, o ser humano, não teria chegado ao grau de evolução se não tivesse a coragem, né? Se não tivesse a capacidade de perceber que tinha que haver uma transformação evolutiva no mundo. E com isso a gente destaca, né, o aperfeiçoamento dos aparelhos tecnológicos, né, dos aparelhos eletrônicos, como o celular, o smartphone. Né? Então, foi tudo um ciclo, foi tudo um estágio, né, que se começou e assim foi evoluindo, do computador para o notebook, do notebook para o smartphone. Então foi tudo um ciclo, né, que se começou, que se idealizou e que se concretizou, que é o mais importante, que foi ter a coragem de concretizar esse pensamento. Não ficou apenas na utopia, no sonho, mas ficou na capacidade de realizar. Na coragem, institui-se a qualidade suprema da constituição humana, de se arriscar e possibilitar novos caminhos para a ciência que se nota em nossos tempos. Ou seja, a coragem também está na ciência, né? Na capacidade de arriscar, de tentar trazer algo novo, evolutivo, que vai transformar a sociedade, que vai transformar o mundo, e abrir caminho para a ciência, né? Abrir novos caminhos para a ciência, porque a ciência sempre está em evolução, nunca está estática, parada, sempre evolui. E com isso se nota em nossos tempos, né, em nossa sociedade. E aqui eu coloco um exemplo importante, né, que é a capacidade de arriscar com a coragem. Eu coloco um exemplo importante. A saga da viagem do homem à Lua, em 20 de julho de 1969. Sem essa ousadia, hoje não teríamos a evolução de satélites e das comunicações em geral, pois tudo é um estágio para a modernidade em nossos tempos que estamos assistindo. Ou seja, no caso do arriscar da coragem, eu coloco o exemplo do homem, a saga do homem à Lua, né? Que ele teve muita coragem de desbravar o espaço sideral e chegar à Lua. E aí ele em 20 de julho de 1969, ele desceu na Lua. E com isso, foi fundamental também essa chegada do homem à Lua, porque através dessa chegada do homem à Lua, se aperfeiçoou muitas formas de inovação tecnológica. Os satélites foram modernizados e também, com isso, os satélites sendo modernizados, as comunicações evoluíram, se aprimoraram e com isso chegamos ao estágio de modernidade que nós temos hoje. Graças à chegada do homem na Lua, temos a capacidade evolutiva que nós temos todos os satélites modernos que transmitem dados em larga escala, dados rápidos, e com isso o ser humano, os nossos tempos evoluíram. A notável coragem desses astronautas, continuando, né? A notável coragem desses astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, desbravaram um ambiente inóspito e trouxeram com isso grandes contribuições científicas. É o que eu falei, né? Que esses astronautas, eles desbravaram, a notável coragem deles de desbravar, de ir ao espaço sideral. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, em um ambiente inóspito, né? Um ambiente diferente, um ambiente que eles não conheciam. Com isso, eles trouxeram grandes contribuições científicas através dessa coragem deles.
através da pesquisa deles que eles fizeram lá, trouxeram grandes contribuições científicas para o mundo e para a humanidade. Então foi fundamental essa viagem do homem à Lua para poder trazer novas formas de conhecimento humano. O possibilitar de conhecer novos lugares fez a coragem a alterar através de novos cenários de terra, que seriam descobertas e assim exploradas. Ou seja, no caso aqui, o possibilitar, né, da coragem, né, de conhecer novos lugares, aqui eu estou retratando as grandes descobertas marítimas, né, feitas por Portugal e Espanha, que na época eram os grandes descobridores naquela época, né, que foi naquela época, e foi fundamental, né, as grandes descobertas deles, porque trouxeram grandes conhecimentos sobre a navegação, sobre o conhecimento do mar. Então, foi fundamental, né, as descobertas deles, dos navegadores portugueses, que possibilitaram conhecer novos lugares, novos cenários de terra, e assim explorar essas terras, né, conhecer novos ambientes. Exemplo, eu coloco o exemplo, né, as descobertas marítimas. A América com Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492. E o Brasil, pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500. Ou seja, eu coloco essas duas referências importantes, que é no caso, 2 de outubro de 1492, onde foi descoberta a América pelo o navegador genovês Cristóvão Colombo, e também o navegador português Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500. Que no estado da Bahia, em Porto Seguro, e que ele aportou lá. Então, eu coloco essas duas datas fundamentais. Primeiro, a América, que foi descoberta por Cristóvão Colombo, e depois, muitos anos depois, muito tempo depois, pouco tempo depois, né, não muito tempo, pouco tempo depois, em 22 de abril de 500, Pedro Álvares Cabral também descobre. Então, essas duas descobertas foram fundamentais para trazer a configuração do mundo, a configuração do globo, porque aí eles tiveram acesso a novos lugares, a novos cenários, e configuraram o globo que conhecemos hoje. Esses descobridores redefiniram o mapa global e que existe até hoje, e instituíram a globalização primitiva, através de um novo caminho para o comércio que se articulava, deixando o mar Mediterrâneo com os comerciantes genoveses e venezianos, e que usavam este caminho para as Índias. Ou seja, com a descoberta da América e do Brasil, abriu-se um leque, né, de novas opções de comércio global, porque antes o comércio global era feito pelo mar Mediterrâneo e era dominado pelos genoveses e venezianos, que eles utilizavam esse mar Mediterrâneo para chegar às Índias, para comprar especiarias, né? Então, Portugal e Espanha, vendo que estavam sendo submissos a esses navegadores, eles foram e investiram na descoberta de novos continentes, de novos países, né, de novas terras, para ter acesso às Índias, para contornar o planeta, para chegar às Índias, para não ser preciso dos genoveses venezianos, que utilizavam o mar Mediterrâneo. Então, eles já tinham esse caminho novo, e a partir daí passaram a comprar especiarias, pegando por outro caminho, circundando a terra e chegando às Índias. Agora, colocar outro ponto importante, outro assunto importante, que é a literatura. Ao escrever, notamos a coragem de escritores em revelar a criatividade humana, ou seja, criar enredos, situações e formas de expressar o seu pensamento através de personagens para a reflexão do leitor, as suas características e ao desenvolvimento da sensibilidade humanística de perceber a vida em toda a sua essência. Ou seja, nesse ponto aí a gente vai revelar a coragem dos escritores, né, que revelam novos cenários, novos enredos, né? Situações, enredos são situações onde os personagens, né, vão criar fatos, né, do cotidiano das pessoas, da vida das pessoas, e com isso vai levar a reflexão do leitor, vai levar a reflexão do indivíduo sobre aquela situação que o personagem está vivendo, sobre aquele cenário que o personagem está vivendo. Então, o escritor, ele tem essa coragem de transmitir através do personagem, através de enredos, a sua visão de
mundo e, através da sua visão de mundo, levar o leitor à reflexão sobre aqueles assuntos abordados pelo personagem. Então, é muito interessante isso, a gente entender essa capacidade do escritor de transformar a vida, de transformar o cotidiano das pessoas. E assim fazer com que haja acessibilidade, né? Entender o que o escritor está falando. Nessa percepção da coragem literária, a narrativa demonstra as habilidades. Podemos citar os escritores Luís Vaz de Camões, com o livro Os Lusíadas, mostrando a saga dos descobridores portugueses, e Eneida, livro poético do poeta romano Virgílio, sobre o florescer da Roma Antiga e o seu desenvolvimento evolutivo. E assim também o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, escritor de origem fluminense, do Rio de Janeiro, onde seu livro é um romance de época ambientado no sertão baiano em Canudos, destacando o messiânico Antônio Conselheiro, com a Guerra de Canudos contra as tropas republicanas de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil. Ou seja, nessa coragem literária, a gente vai destacar esses escritores, né? Luís Vaz de Camões, com Lusíadas, né, que destaca a saga dos portugueses, a coragem dos portugueses de subir novas terras, novos lugares, o português grande, o português evoluído. E também falo também de Eneida, né, do poeta romano Virgílio, onde destaca o florescer de Roma, da Roma Antiga, o seu desenvolvimento, a capacidade romana de conquistar novos povos. Então, nesse livro Eneida, que é um livro poético, retrata tudo isso. E mais à frente vou falar também do livro Sertões, do poeta fluminense, né? Poeta fluminense Euclides da Cunha, do Rio de Janeiro, que escreveu o livro Os Sertões, onde ele retrata a Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, né, no sertão baiano, e também aborda Antônio Conselheiro, que era o líder dessa revolta dos Canudos, que era um sujeito messiânico, que era a favor do Império, contra a República, a favor do casamento religioso, contra o casamento civil. Então, aborda tudo isso nesse livro muito interessante, Os Canudos, que é um livro fundamental para entender o Brasil, para entender tudo que está acontecendo no Brasil de hoje. E também fala também sobre o presidente Prudente de Moraes, que era o presidente nessa época, retrata esse período. Então a gente nota o quanto Euclides da Cunha quis retratar o período da história, uma época da história, retratando esse movimento messiânico, que é Canudos, e também abordando que era no período de Prudente de Moraes. Né? Então é interessante a gente analisar isso e perceber isso. Outro tópico importante que devemos falar é que a coragem reconfigura o sentido humanista de edificar algo pleno que será abrangente, pois não será apenas para a nossa geração, mas para as gerações futuras que se apresentam. Ou seja, a coragem, ela edifica, ela transforma, remodela, ela reconfigura o ser humano. Através da coragem, o ser humano ele vai possibilitar criar algo diferente, algo que seja pleno de evolução, de transformação do mundo e da sociedade. E com isso, com essa evolução, ele vai deixar alicerçado para as outras gerações, um legado para as outras gerações. E as outras gerações que vierem adiante vão ter a coragem também de remodelar essa ideia e de configurar essa ideia no outro ambiente. Então, a coragem, nesse sentido, ela é fundamental, não somente para a nossa geração, mas para as gerações futuras. Por fim, a coragem em nossos tempos deve ser valorizada e, com isso, conquistará objetivos, vitórias e fará o diferencial nesse mundo presente e futuro da humanidade vigente. Ou seja, a coragem ela é o elo de remodelação, de reconfiguração do mundo e de tudo que está à nossa volta. Com a coragem ela deve ser valorizada, porque o ser humano não pode ficar estático, parado no tempo. O ser humano é sempre evoluindo,
evolui, ele sempre tem que evoluir, porque através da sua evolução, ele vai mudar o globo, vai mudar a sociedade, e vai trazer uma nova esperança de renovação do mundo, de transformação do mundo. E com isso você vai ter vitórias, não somente no seu presente, mas no futuro que virá. E você vai ser uma vitória abrangente, uma vitória que vai trazer frutos para a sua vida e para toda uma coletividade que está inserida. Em suma, ter a capacidade de ultrapassar os limites da plena acomodação deve ser a meta de coragem para solidificar os pensamentos e acreditar que assim podemos renovar e sempre que for necessário para um tempo melhor em nossa vivência. Ou seja, a capacidade, né, a coragem de sempre ir para frente, de sempre procurar algo novo, de sempre transformar, de ultrapassar os limites. Esses limites não são os limites que sejam aqueles limites que sejam ruins, não. É ultrapassar os limites para trazer algo novo, algo diferente para a humanidade e para o mundo, né? E para tudo que está à nossa volta. Então, com isso, ele vai trazer pensamentos que podem renovar o mundo. E com isso vai ser necessário para um tempo melhor nas suas vivências, né? Em todo o seu viver. Agora eu vou deixar um pensamento para vocês. Um pensamento para vocês pensarem e refletirem. A coragem para transformar o viver sustenta em o dialogar consigo mesmo e assim direcionar para conteúdos que vão se consolidar em nosso sublime caminhar. Ou seja, a coragem ela sempre transforma o viver, ela sustenta o dialogar, né? Porque quando é uma pessoa corajosa, ela dialoga consigo mesmo. Ela pergunta a si mesmo aquilo que deve ser importante para a sua vida e para o seu viver, para o mundo. E com isso ela vai direcionar, né? Ela vai direcionar conteúdos novos, né? Formas novas de transformação do mundo, que vão se consolidar, né? Vai consolidar no mundo em nosso sublime caminhar, né? No caminhar da humanidade, no caminhar de todo mundo, de toda a sociedade. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas. Muito obrigado.